O casamento aos olhos de Deus deve ser um lugar de descanso, alívio, paz e progresso. Você deve se estabelecer com alguém um dia, tornar-se um com ele ou com ela e seguir seu caminho pela vida, não como duas pessoas, mas como uma, vendo a vida pelos olhos um do outro, compartilhando seus altos e baixos e vencendo juntos. Isso foi o que Deus originalmente planejou para o casamento. A Bíblia diz que Deus pensou em Adão e tomou a decisão de torná-lo um ajudador, um único qualificado entre a criação de Deus para ser seu parceiro. Veja, embora Deus tivesse um propósito para Adão, como ele tem para você, para mim e para mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, ele ainda tinha um propósito para lhe dar uma esposa. Eva seria abençoada por meio de sua união com Adão, assim como ele seria abençoado por sua união com ela. A Bíblia nos diz que Deus abençoou a humanidade para frutificar e se multiplicar, para dominar e governar a terra. Depois de colocar o homem no jardim do Éden, ele atribuiu a ele sua tarefa, cuidar do jardim e zelar por ele. Isso nos diz que mesmo quando Deus tem um propósito generalizado para toda a sua criação, Ele colocou especificamente suas habilidades e tesouros dentro de cada um de nós. A realização na vida vem quando você encontra esses tesouros e se compromete a vivê-los. E como encontrá-los? Indo e buscando aqueles que os colocou em você em primeiro lugar. Davi disse sobre o Senhor no Salmo 139, versículos 13 a 16: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que isso diz sobre você? Não é simplesmente incrível que você tenha sido maravilhosamente criado por Deus e que tudo em você, incluindo aquelas coisas que considera desvantagens, esteja lindamente entrelaçado para torná-lo especial do jeito que você é? Tudo sobre o seu destino já está escrito no livro de Deus, antes mesmo dos eventos acontecerem. É por isso que, quando alguém vive do jeito que quer, dizemos que tal pessoa está fora da vontade de Deus. Por quê? Porque ela está seguindo um caminho diferente daquele que Deus planejou. Um desses caminhos é o casamento. De acordo com o livro de Deus, ou plano para a sua vida, chegará um momento em que Ele trará alguém para a sua vida com quem você se casará e com quem viajará com seu propósito individual e no propósito dele para a sua união. Hoje compartilharei alguns dos sinais que Deus usará para dizer que Ele está preparando você para o casamento. Por que isso é importante notar? Porque com Deus tudo tem tempos e estações. As coisas não acontecem simplesmente. E o próprio Deus disse que enquanto a terra existir, sempre haverá tempo de semeadura e tempo de colheita. Por exemplo, uma pessoa que atinge a idade de casar não está necessariamente preparada para o casamento. Muitas vezes Deus nos leva por diferentes fases da vida para nos ajudar a nos tornar a pessoa que Ele quer que sejamos em nosso casamento com seu filho ou sua filha. A maioria das pessoas não tem ideia do que Deus planejou para o casamento. Será que Ele usa esse apego emocional como prova de que seu casamento vai funcionar ou que você está destinado a ficar com alguém? E o frio na barriga? Além de tudo isso, Deus quer guiá-lo pelo seu Espírito Santo e, portanto, você precisa aprender a ouvir e seguir a sua orientação para não perder os seus melhores planos para a sua vida. Aqui estão alguns sinais que você notará quando Deus estiver preparando você para o casamento. Número 1, você estará mais em paz e paciente consigo mesmo. Eu já disse isso em vídeos anteriores e vou repetir. Um dos sinais de que Deus está falando com você sobre um determinado assunto
por mais complicado que seja, é que haverá paz. Você pode não gostar da ideia, você pode se sentir perturbado com isso, mas se Deus estiver falando com você, você terá uma profunda sensação de paz em seu coração, em vez de se sentir perdido. Da mesma forma, um dos sinais que Deus usa para nos dizer que Ele está nos preparando para o casamento é que estaremos mais em paz com nós mesmos. Teremos um senso mais saudável de paciência. A verdade é que você não pode dar o que não tem. Enquanto você ainda não chegar a um acordo consigo mesmo, nunca será capaz de trabalhar com outra pessoa. Duas das coisas mais comuns que complicam os relacionamentos, inclusive os piedosos, são a insegurança e a impaciência, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Veja, você não é seu parceiro. Sim, Deus está unindo vocês dois e um dia unirá vocês dois em casamento. No entanto, você deve entender que precisa aceitar o fato de que é suficiente, especial e não perfeito antes de poder fazer o mesmo por seu parceiro. Relacionamentos foram interrompidos porque uma das partes sempre pensou que a outra parte era infiel. Por exemplo, um homem suspeitou disso de sua parceira, mas a verdade é que ele simplesmente não conseguia acreditar que alguém tão bonita quanto ela seria fiel a alguém como ele. Por quê? Porque aos olhos dele, ele não era bom o suficiente e ela estava fora do seu alcance. Muitas pessoas solteiras terminaram relacionamentos anteriores por causa de suas falhas. Isso não aconteceu porque Deus lhes disse para fazer isso ou porque seus parceiros lhes disseram, mas porque eles não podiam ser pacientes consigo mesmos. Outros se afastaram muito rapidamente de seus relacionamentos ordenados por Deus porque não conseguiram ser pacientes com seus parceiros. A impaciência lhe custará mais do que o beneficiará. Você precisa de paciência para deixar Deus cumprir o que Ele lhe prometeu. Você precisa de paciência para construir um bom relacionamento. Você precisa de paciência para experimentar certos milagres. Dizem que coisas boas levam tempo, e a Bíblia diz que aquele que crê não agirá precipitadamente. Portanto, quando Deus estiver preparando você para o casamento, uma das primeiras coisas que Ele fará é levá-lo a amar, compreender, aceitar e ser paciente consigo mesmo. Então Ele o ensinará a expandir isso para os outros. Perceber que está em paz em sua suficiência e que não se frustra mais tão facilmente com as diferenças dos outros é um sinal de que está pronto para estar com a pessoa para quem Ele está preparando você. Número 2. Você terá um senso mais profundo de visão e clareza para a sua vida, pois você será mais intencional sobre ela. Outro sinal de que Deus está te preparando para o casamento é que você terá uma visão mais clara de sua vida, de seu casamento e do tipo de pessoa com quem deseja se associar. Devido ao tempo de destino que você tem, não é qualquer um que pode ser seu parceiro, mesmo que seja crente. Deus sempre lhe dará alguém que complementará seu chamado e seu propósito para a sua vida. É improvável que uma pessoa com propósito saia daquilo que Deus planejou para ela. Para seu marido ou uma esposa bem-sucedida, Deus primeiro te ajudará a desenvolver um senso mais profundo das visões e do chamado de sua vida. A Bíblia diz que dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Sobre o que eles estão concordando? Seus valores, suas visões, seus chamados e todas as outras coisas que Deus colocou ou planeja fazer em suas vidas. É um sinal de Deus que está te preparando para o casamento quando você começa a desenvolver um profundo interesse em conhecer e buscar o propósito de Deus para você e encontrar alguém que se encaixe nele com seu próprio chamado, princípios e estilo de vida. Você está se preparando quando começa a visualizar o tipo de parceiro e casamento que deseja ter e o tipo de relacionamento que deseja construir. Então você leva a sério o aprendizado de como fazer isso acontecer trabalhando em si mesmo. Isso porque, tanto quanto Deus quer que você esteja com alguém que vai te adequar a você, Ele também quer que você se adeque a essa pessoa quando ela entrar em sua vida. Número 3. A oração em relação ao seu futuro, ministério e casamento se tornará mais intensa. A oração é uma das chaves mais poderosas para abrir portas na vida de um crente.
E um sinal de que Deus está preparando você para o casamento é a intensidade e a paixão de suas orações, especialmente sobre o casamento e o futuro. Um dia você vai poder orar com seu parceiro. Você não aprenderá a orar só quando estiver com essa pessoa, mas antes disso acontecer. Por meio da oração e da devoção, você desenvolve a sensibilidade para com Deus. Quando ora, você se abre diante de Deus e lhe dá permissão para assumir o controle das situações de sua vida. É por isso que se diz que um cristão que não ora é fraco. Quando você ora, está declarando sua dependência de Deus. E quando você depender de Deus, Ele substituirá a sua fraqueza por sua força e lutará por suas batalhas. E você não pode perder. Número 4. Você notará que está se tornando menos egoísta e mais preocupado em compartilhar e amar os outros, especialmente seu parceiro. Casamento envolve amor e cuidado e deve ser construído sobre uma relação genuína de cuidado, amor e abnegação. Você não está pronto para o casamento se não souber perdoar e tolerar ninguém além de si mesmo. Um sinal de que Deus está preparando você para o casamento é que você começará a pensar nas pessoas e notará que está mais preocupado em intervir, apoiar e ajudar os outros. Veja, esta é uma característica do amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7 diz: o amor é paciente, o amor é gentil, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita com facilidade, não guarda erros. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Sempre protege, sempre. Perdoar, compartilhar com os outros e estar genuinamente preocupado com o bem-estar de outras pessoas são sinais significativos de que Deus está preparando você para o casamento. Esses hábitos formam uma base sólida sobre a qual o casamento é construído e durará. E finalmente, o número 5. Você se tornará mais responsável ao lidar com problemas e situações em sua vida. O casamento e os relacionamentos cristãos bem-sucedidos envolvem responsabilidade mútua. E um sinal de que você está pronto ou sendo preparado para isso é que você se torna cada vez mais responsável e lida com os problemas com muito cuidado. Essas responsabilidades abrangem desenvolvimento e gerenciamento financeiro, resolução de conflitos, liderança, estabelecimento de metas, gerenciamento de tempo e gerenciamento de recursos. Você pode perceber que está ficando mais preocupado com a estabilidade financeira e com o bom gerenciamento do seu dinheiro por meio de um orçamento inteligente e gastos meticulosos. Você pode perceber que está sempre preocupado como gerenciar os problemas ao seu redor de forma a não causar mais problemas. Você pode perceber que, quando as responsabilidades lhe são confiadas, você deseja levá-las até o fim e pode torná-las melhores do que quando foram entregues a você. São sinais de maturidade e responsabilidade. Eles são a prova de que, quando você entrar em um relacionamento ou se casar, será capaz de lidar com as questões que surgirem da maneira certa. Jesus disse que antes de Deus nos dar grandes coisas, Ele olha para ver como administramos as pequenas coisas que Ele nos confia. Cada um desses sinais nos é dado hoje para nos mostrar que Deus está interessado em edificá-lo e posicioná-lo para ser o melhor para si e para a pessoa que Ele preparou para você, para que ambos possam ter o lar que Ele deseja que você tenha. Ter sentimentos fortes e apaixonados por alguém não é suficiente. O equívoco mais comum é que o amor é uma emoção única que pode dominar todos os outros sentimentos do mundo. O que muitos não percebem é o seguinte: o amor é um pacote de escolhas e processos. É uma combinação de muitas outras emoções. Quando você afirma estar apaixonado por alguém, deve saber que o amor por si só não pode levar seu relacionamento ao seu potencial mais elevado. Você terá altos e baixos de emoções e ter valores fundamentais em vez de apenas experimentar os pontos altos dele. Então não, o amor não é realmente tudo o que você precisa para um relacionamento funcionar. É um processo emocional associado a ações baseadas em valores. Ou seja, Deus não o destinaria a estar com alguém por quem você não sente as extremidades do amor.
Ele quer que você experimente isso no mais alto grau, assim como seu grande amor por nós. Na vida, conhecemos pessoas com as quais nos relacionamos e, como seres sociais, investimos em um ambiente onde nos aproximamos uns dos outros. Quando conhecemos novos amigos, os adicionamos em nossas redes sociais, tentamos criar planos e tentamos construir um relacionamento mais próximo com eles. Especialmente quando você está interessado em uma pessoa, você se esforça para se relacionar e observar mais de perto como é estar com ela. A parte complicada, porém, é que às vezes não conseguimos identificar se a conexão é puramente por nossa escolha ou se Deus é quem está por trás disso tudo. Talvez você ainda não esteja interessado em um compromisso, mas está sempre exposto a essa pessoa. Você pode perguntar: qual é o propósito de Deus em trazê-la para a minha vida? Por que nossa conexão está gradualmente se tornando mais forte? Sabemos que o amor vem quando menos esperamos. Por causa disso, podemos estar despreparados ou hostis à ideia. Você pode estar confuso se Deus está permitindo que isso aconteça. O amor que é orquestrado por Deus é simplesmente grandioso. Esse relacionamento satisfará vocês dois enquanto servirá como um exemplo do amor de Deus. Quando você tem os sentimentos que serão mencionados a seguir, isso significa que Deus está unindo vocês dois. Você sentirá felicidade e contentamento. Fomos ensinados que a lua não brilha sozinha, apenas reflete a luz vinda do sol. Da mesma forma, nosso Criador é o único que pode nos trazer a alegria mais genuína que podemos sentir. Por causa disso, Ele quer que você esteja com uma pessoa que pode incorporar essa felicidade e influenciá-lo com ela. O Senhor não enviará a você alguém que não possa fazê-lo feliz, pois como vocês dois obedeceriam a sua palavra e se alegrariam juntos em sua presença? Dizem que a felicidade é uma escolha e por isso a pessoa que Deus mandou para você vai facilitar essa escolha a cada dia. Uma mente perturbada quebra o espírito. Se você não sente a verdadeira felicidade quando está com alguém, Deus não está facilitando a conexão entre vocês dois. Você sabe quem pode estar por trás disso? O diabo. Ele quer ver você sofrer na tentativa de provocar Deus. Ele o aproximará de uma pessoa que pode satisfazer suas necessidades, mas não pode fazê-lo feliz. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, nos diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Este é o problema quando as pessoas usam o amor para interesses financeiros. Lembre-se que existe uma linha tênue entre alguém que pode fazer você feliz e alguém que pode fornecer coisas que te deixam feliz. Sabe por que, em filmes e livros, existe uma trama popular que envolve a escolha de um homem menos seguro financeiramente em vez de um rico? É porque o primeiro pode fazer a mulher feliz. O problema com o mundo hoje é que as interesseiras e os interesseiros parecem ser aceitos e normalizados. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz: A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta tristeza com ela. Quando Deus te abençoa com um relacionamento, não haverá tristeza a longo prazo. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz: Todo dom bom e perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes celestiais, que não muda como sombras inconstantes. A felicidade não é necessariamente um produto ou serviço que você recebe dessa pessoa. Na maioria das vezes, vem de dentro. Mesmo quando ela não está por perto, vocês se sentem felizes só de saber que desempenham um papel na vida um do outro. É por isso que a felicidade e o contentamento devem andar juntos. Esses dois sentimentos não podem ser comprados, mas são facilmente encontrados na pessoa que Deus está colocando no seu caminho. Número 2. Outra coisa que você sentirá fervorosamente é o respeito. Respeito é um termo tão amplo, mas deixe-me simplificar para você. É quando você se sente fortalecido pela liberdade que ambos têm. Não há sinal de desequilíbrio de poder entre vocês dois. Suas discussões e atividades refletem bondade e gentileza. O respeito geralmente é transmitido na maneira como você se comunica. Você já conversou com alguém e imediatamente sentiu como se conhecessem há anos? Esse sentimento leve normalmente é um produto da quantidade de respeito envolvida nessa conversa. É tão libertador e é como se você pudesse falar sobre qualquer coisa sem ser julgado ou criticado. Há um número crescente de relacionamentos onde o abuso ocorre.
fisicamente, verbalmente ou emocionalmente. Tudo isso acontece porque é uma falta geral de respeito por si mesmo e pelo parceiro. Se você se sente respeitado e tem respeito por essa pessoa, esses são sinais reveladores de que Deus está unindo vocês dois. Quando Sara e Abraão não puderam conceber um filho, Sara sugeriu usar Hagar, sua escrava, como substituta. Para ser claro, a barriga de aluguel é uma decisão dolorosa para todos. Sara estava consentindo que seu marido tivesse um filho com outra mulher apenas para ter filhos. No entanto, ela respeitava a necessidade de um herdeiro. Ela respeitava o amor que compartilhava com Abraão, então sugeriu prosseguir com aquilo. O mesmo acontece com Sansão e Dalila. Se Dalila realmente o respeitasse, mesmo sem um suborno, ela não teria forçado ele a revelar seu segredo. Como seres imperfeitos, teremos deficiências, mas o respeito é um elemento vital, necessário para que façamos concessões e vejamos essas falhas. Você não pode amar completamente alguém que você não respeita. Deus colocará alguém que te respeita por quem você é, porque você é sua amada criação. Por fim, você sentirá absoluta confiança nessa pessoa. Agora, eu não tenho certeza se você teve essa experiência quando criança, mas costumava haver uma atividade para construir confiança chamada queda de confiança. Ficar de costas para outra pessoa e cair para trás e desejar que ela te segure. Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem se comprometer com isso por medo de não serem seguradas, o que é normal. Mas eu pergunto, você será capaz de confiar que essa pessoa nunca te abandonará quando tudo fracassar? Por exemplo, você está endividado ou é diagnosticado com uma doença. Você confia que ela não sairá do seu lado? Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Deus não quer que confiemos em nós mesmos. É um pecado grave pensar que pode passar por momentos de adversidade sozinho. Portanto, Ele está constantemente nos abençoando com pessoas que recebem sua sabedoria para ser nosso sistema de apoio. A confiança é a base de um relacionamento saudável, porque promove o trabalho em equipe. Será você e seu parceiro contra todas as probabilidades. Na Bíblia, até mesmo Jesus ensinou aos discípulos a importância de confiar uns nos outros. O livro de Neemias inclui uma história sobre a reconstrução do muro em Jerusalém. O povo precisava consertar o muro mantendo as defesas levantadas, pois estava sendo atacado por inimigos. Para atingir os dois objetivos simultaneamente, metade da população construiu o muro e outra metade serviu como guarda. Por causa desse trabalho em equipe, eles conseguiram reconstruir o muro sem serem conquistados. Deus quer você com alguém que te manterá protegido enquanto estiver ocupado com outra coisa e vice-versa. Essa pessoa deve ser confiável. Alguém que não hesitaria, mesmo se você estivesse em seu ponto mais vulnerável. Como dizem, o amor não pode existir onde não há confiança. O mandamento de Deus para nós é aprender a carregar os fardos uns dos outros, um dever necessário em um relacionamento. A própria essência do compromisso é ser a fortaleza um do outro para quando Deus testar vocês. Seu parceiro é responsável por te orientar nos momentos em que você está muito envolvido para discernir suas ações com cuidado. Vocês se direcionam um ao outro no caminho certo. Já notou como Sansão mentiu para Dalila algumas vezes para manter seu segredo no início? No fundo, pela sabedoria de Deus, ele sentiu que Dalila não era uma pessoa confiável. Pense nisso, você se vê confiando seu segredo mais profundo e obscuro a essa pessoa? Não precisa ser agora, mas no futuro. Você acha que seria possível? Se você não pode confiar sua vida a essa pessoa, então Deus não tem interesse em juntar vocês dois. Quando você sente todos esses sinais, é porque Deus está permitindo que essa conexão cresça. Deus não gostaria que você perdesse nenhum desses sentimentos, porque tudo que eu mencionei é necessário para um relacionamento estável. Deus se comunica conosco através do Espírito Santo que está dentro de nós. Entregue cada emoção a Deus e Ele lhe dará instruções diretas sobre como lidar com esse relacionamento. Alegre-se com o fato de que você está tendo esses sentimentos profundos, pois sugere que o amor está bem à sua porta. No entanto, quando você perde um deles, pode ser a oportunidade de aprendizado. Talvez essa pessoa precise de você para falar sobre suas deficiências, ou você precisa simplesmente seguir em frente sem ela. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, proclama: E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se obedeceres à voz do Senhor, teu Deus. O Senhor está abençoando vocês ao aproximar vocês dois. Deixe que Ele esteja no controle e se alegre neste relacionamento abençoado. Você já se pegou pensando em alguém o tempo todo? Você não quer necessariamente pensar nessa pessoa, mas é como se sua mente tivesse uma mente própria. Nos próximos 3 segundos, faça algo por mim.
Não pense em uma maçã. Não tente imaginar. O que sua mente fez? Exatamente. O fato é que não podemos governar nossas mentes de forma eficaz o tempo todo. Isso nos trai. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais ele persiste. É o tipo de distração que faz você sentir desconfortável. Às vezes parece mais fácil simplesmente ceder do que fazer com que esses pensamentos desapareçam. Então, o que você faz? Não os reprima. Há algo a ser captado desses pensamentos. Nossa capacidade de pensar é um dom de Deus. Como dito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim como vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Você tem deixado Deus transformar a maneira como você pensa? Se sim, então confie no fato de que seus pensamentos podem refletir sua boa, agradável e perfeita vontade para você. Deus fala conosco através da palavra, ideias e pensamentos. Isso fica claro na história de José, o sonhador. Tudo começou quando ele estava na prisão. Ele interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, e o que ele profetizou se tornou realidade. Quando o faraó soube disso alguns anos depois, o talento dado por Deus a José o ajudou a direcionar a nação para o bem maior e a garantir uma posição poderosa no Egito. Aprendemos com isso que os pensamentos são inúteis sem o esforço da interpretação. Pelo que sabemos, pode ser uma mera paixão, pode ser seu único amor verdadeiro ou pode ser um pedido de ajuda. O resultado final é que você deseja fazer algo sobre sua conexão com essa pessoa. Você precisa se lembrar que seus pensamentos não são constantes. Isso pode ser influenciado pelo que você sente, onde está e muitos outros fatores. Você não precisa deixar seus pensamentos tirarem o melhor de você. Ouça esses fatos para que você possa ouvir Deus se comunicando com você. Antes de agir de acordo com esse sentimento, quero que saiba que Deus pode estar te levando a uma bela jornada. Como ele disse no Salmo 32, versículo 8: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Deus está trabalhando incessantemente em cada um de nós. Se você não consegue deixar de pensar sobre uma pessoa específica, então pode ser obra dele. Pode ser para a realização do desejo do seu coração ou de outra pessoa. Você pode estar se afogando nesses pensamentos, mas nunca está sozinho. Muitos não percebem que a Bíblia também fala sobre paixão. Tomemos Sansão como exemplo. Juízes capítulo 14, versículos 1 e 2, diz: Sansão desceu até a cidade de Timna, e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Eu vi em Timna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Notou como o processo de decisão foi breve? Em apenas uma interação, Sansão sentiu que essa mulher filisteia era uma parceira digna para passar a vida. Não sabemos se ele pensava nela constantemente, mas sabemos que ele tinha um desejo tão forte que não investia tempo em construir um relacionamento com ela ou consultar a Deus sobre isso. Desnecessário dizer que o relacionamento que ele teve com Dalila não deu certo. Quando pensamos, às vezes sonhamos acordados com todo o resto. Em um segundo você está pensando no que a pessoa está fazendo, e no próximo está imaginando a vida com ela. As melhores coisas da vida vêm inesperadamente. Acordamos, cumprimos os horários e continuamos com o nosso dia. Mesmo que você siga uma rotina e pense que já sabe o que vai acontecer naquele dia, nós na verdade somos tão ignorantes quanto as ovelhas. Nosso senso de controle parecerá uma ilusão quando conhecer a verdadeira vontade de Deus para você. Essa é a beleza de viver. Você nunca pode realmente saber. Então, quando você está fascinado por alguém, quem pode dizer como isso vai acabar? Tudo o que realmente temos certeza é que, se Deus permitisse que essa paixão habitasse seu coração, isso poderia alimentar sua jornada para onde Ele o destinou. Como você deve saber, este destino terá caminhos suaves e rochosos. Se não levar a um caminho suave, então você pode estar pensando em alguém
porque Deus quer que você aprenda com essa pessoa. A parte complicada é que você não será capaz de perceber isso imediatamente. Quando Deus colocar alguém em seu coração, em vez de focar na pessoa, tente mudar seu foco para seu relacionamento com ela. Como vão as coisas? Talvez haja algo que precise mudar ou algo que precise ser falado. Quem é essa pessoa em sua vida? Deus pode estar dizendo para você seguir os passos dessa pessoa. Além disso, é possível que Deus realmente queira que você se livre de um apego prejudicial a ela. Como humanos, tendemos a fazer coisas como uma resposta emocional. Quando você pensa em alguém, o que seu coração está realmente lhe dizendo? Devemos ter cuidado com o que sentimos enquanto pensamos. Você sabe como os mineradores usam vários processos diferentes para determinar se uma partícula extraída é um diamante verdadeiro ou não? Nem sempre coisas brilhantes são genuínas. Só porque alguém é agradável aos olhos e agradável de se pensar, não significa que essa pessoa seja genuinamente boa para você. Talvez Deus esteja tentando enviar um alerta através de seus pensamentos. Você precisa ter um cuidado extra com isso. Quando seus pensamentos não são controlados, eles podem manifestar uma realidade contrária ao que Deus deseja para você. Você é o que você pensa. Que tipo de pensamentos você tem para essa pessoa? É um prenúncio de um relacionamento saudável se pensar nela faz você querer ser melhor e traz resultados positivos. Mas se esses pensamentos refletem desejos mundanos, como obsessão ou luxúria, você pode estar indo na direção oposta. Você conhece a brincadeira chamada O Mestre Mandou? A essência do jogo é escolher cuidadosamente quando obedecer. Se o mestre disser, o mestre mandou bater palmas, os jogadores devem bater palmas. Mas se o mestre disser apenas, bata palmas, os jogadores não devem obedecer, pois ele não disse, o mestre mandou. Este é um jogo popular porque, apesar dos avisos verbais claros, sempre ficamos confusos sobre quando obedecer. Se nos confundimos para distinguir as instruções faladas, imagine quanto é mais difícil verificar se a voz não dita em nossa cabeça é de Deus. Em Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Este também é um momento crucial para discernir a verdadeira intenção de sua linha de pensamentos. O diabo nos envia diferentes elementos para nos levar para o seu lado, como a serpente no jardim do Éden. No livro de Samuel, o Senhor nos mostra o que acontece quando acolhemos a introspecção enviada pelo diabo. Amon, filho do rei Davi, dedicou seu tempo pensando promiscuamente sobre sua meia-irmã Tamar. Ele pensou tanto em sua ilusão que elaborou um plano para conseguir o que queria com ela. Você saberá que Deus está permitindo essa conexão se seus pensamentos significarem gentileza, bondade e paciência. Se pensar nessa pessoa especial faz você se sentir impaciente, egoísta e insatisfeito, pode não valer a pena manter esses pensamentos. Muitas vezes, o diabo pode sussurrar diretamente para nós. Não deixe que seus pensamentos carnais inundem sua mente. Saiba que, por ser abençoado com a sabedoria de Deus, você é capaz de reconhecer se a voz é de Deus ou não. No entanto, Deus quer que essa pessoa faça parte da sua vida. Não seja muito duro consigo mesmo. Se ela estiver em sua mente 24 horas por dia, 7 dias por semana, talvez ela deva estar lá. O tempo de Deus é perfeito. O fato de que de repente você não consegue tirar essa pessoa de sua mente sugere que é uma intervenção divina desejada por Deus. Nós agimos neste mundo por conta própria, tomamos decisões e fazemos coisas com base em nosso próprio julgamento. Quando negligenciamos a palavra de Deus em nossas vidas, Ele gentilmente nos chama a atenção usando nossos sentidos. Quando Jesus Cristo estava no ventre de Maria, José planejou romper seu noivado com ela. Ele agia de acordo com o que sentia. Mas veja, não era o que Deus tinha em mente. Para iluminar José, Deus enviou um anjo para aparecer em um sonho para explicar que era uma gravidez sagrada. Por sua vez, José voltou com Maria. Sigamos o exemplo dado por José quando Deus está se comunicando conosco. Não tenhamos medo de dar meia volta e nos deixar guiar por Ele.
Provavelmente temos medo de deixar outra pessoa entrar em nossas vidas por causa das experiências negativas que tivemos no passado. Deus vê se você está se impedindo de ter um belo relacionamento por causa de questões não resolvidas. Portanto, quando Deus não está removendo alguém de sua mente, você pode querer ver por si mesmo. Você nunca saberá a extensão dessa paixão, a menos que dê um passo para fora de sua zona de conforto e fique mais perto dessa pessoa. A chave aqui é ser perspicaz e atento à resposta de Deus. Peça e Ele lhe mostrará o que Ele quer que aconteça. Mateus capítulo 6, versículo 34 nos diz: Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Esteja presente, esteja no momento. Permita-se ser usado para a glória de Deus. No final do dia, a vida é muito curta para não agir sobre as coisas que te fazem sentir feliz. Se você perceber que está obtendo boas coisas ao pensar em alguém, não há mal nenhum em começar ou fortalecer uma conexão com essa pessoa. Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz: Então vocês me invocarão, virão e orarão a mim, e eu os ouvirei. Corra para Deus antes de tudo. Quando você está constantemente pensando em alguém, a comunicação está ocorrendo entre você e Deus. Esteja em constante busca do que Deus está lhe dizendo através de seus pensamentos. Imagine isso: um vasto universo cheio de infinitas possibilidades e incontáveis caminhos para escolher. No meio desta grande jornada da vida existe uma presença divina, o Espírito Santo, esperando ansiosamente para te guiar até encontrar a pessoa certa. O Espírito Santo, a própria essência de Deus vivendo dentro de nós, detém a chave para abrir uma jornada gratificante e proposital em direção ao amor e ao companheirismo. Assim como o Espírito de Deus pairou sobre as águas durante a criação, Ele paira sobre os detalhes intricados de sua vida, incluindo sua busca por um parceiro para toda a vida. Pense desta forma: quando Deus disse, haja luz, a palavra de Deus foi ativada, trazendo a criação de tudo. De maneira semelhante, o Espírito Santo ativa a palavra de Deus em sua vida, iluminando o caminho que leva à sua história de amor destinada. Veja, o Espírito Santo não é meramente um espectador ou uma força distante. Ele é um participante ativo em sua jornada. Seu propósito é guiá-lo em toda a verdade, incluindo a verdade de quem deve caminhar ao seu lado nesta bela aventura chamada vida. Mas é o seguinte: o Espírito Santo respeita o seu livre-arbítrio. Ele não forçará sua orientação sobre você. Em vez disso, ele espera pacientemente que você o convide para todos os aspectos de sua vida, especialmente quando se trata de questões tão importantes como casamento e relacionamento amorosos. Quer você seja alguém jovem que busca ou alguém que já experimentou os altos e baixos dos relacionamentos, o Espírito Santo está pronto para caminhar ao seu lado. Ele entende os anseios mais profundos do seu coração e conhece os desejos que estão dentro dele. Deixe que ele seja sua bússola, seu guia, enquanto você navega no vasto oceano de possibilidades em busca da pessoa certa. Quando se trata de assuntos do coração, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, muitas vezes nos vemos confiando em nosso próprio entendimento e instintos. Tentamos navegar no complexo mundo dos relacionamentos com nossa própria capacidade mental, na esperança de encontrar a pessoa certa que nos trará alegria e realização. Mas hoje quero te desafiar a adotar uma abordagem diferente. Uma abordagem sobrenatural guiada pelo Espírito de Deus. No livro de João, Jesus nos diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O Espírito dá a luz ao Espírito, e é por meio da capacitação sobrenatural do Espírito Santo que podemos realmente encontrar aquela pessoa que é destinada a nós. Então, como podemos permitir que o Espírito Santo nos guie para encontrar a pessoa certa? Vamos nos voltar para a palavra de Deus em busca de orientação.
pois ela é cheia de sabedoria e testemunhos que provam o poder de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 1: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que Deus nunca nos enviará um parceiro que nos desviará. Ele deseja o melhor para nós e deseja que cresçamos em versões melhores de nós mesmos. Portanto, pergunte a si mesmo: essa pessoa te inspira a se tornar uma pessoa melhor ou te influencia a fazer coisas que vão contra seus valores? Devemos entender que encontrar a pessoa certa requer participação ativa de nossa parte. A Bíblia nos diz que aquele que encontra uma esposa encontra uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Observe a palavra encontrar. Implica uma busca, um esforço intencional para buscar aquela pessoa que Deus destinou para nós. Não é um jogo de espera passiva, é uma busca ativa guiada pelo Espírito Santo. Ao embarcar nessa jornada, eu te encorajo a buscar a orientação do Espírito Santo em cada passo que der. Ore sinceramente e peça por sua sabedoria e discernimento. Esteja aberto à sua liderança e confie que Ele direcionará seus caminhos. Lembre-se, o amor é uma jornada que não deve ser percorrida sozinho. Permita que o Espírito Santo seja sua bússola, te guiando até a pessoa que caminhará ao seu lado, te apoiará e te aproximará de Deus. Quando você deixar o Espírito Santo te guiar para encontrar a pessoa certa, você descobrirá um amor que está além de seus sonhos. Um amor que se baseia na fé e um amor que perdurará por todas as fases da vida. Que o Espírito Santo te capacite a embarcar nesta bela e transformadora jornada. Confie em sua orientação, entregue seus desejos a Ele e observe enquanto Ele te conduz a um amor que é verdadeiramente enviado do céu. No fundo de nossos corações encontramos a profunda verdade de que, para experimentar verdadeiramente o amor, devemos nascer do Espírito. Não é mera coincidência que essas palavras ressoem tão profundamente dentro de nós, pois elas contêm a chave para desvendar um amor que transcende a compreensão humana. Vamos refletir sobre as palavras de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é um lembrete poderoso do imensurável amor de Deus por nós. Ele sacrificou seu único Filho para que tivéssemos a vida eterna. Esse ato de amor deve nos inspirar a buscar um amor que espelhe seu sacrifício divino. Em um relacionamento, o amor verdadeiro é revelado por meio da disposição de fazer sacrifícios um pelo outro, de deixar de lado ambições pessoais, posses materiais e outros desejos mundanos em prol do crescimento e florescimento do relacionamento. Mas como encontramos esse amor? Como discernir aquele que deve caminhar ao nosso lado nessa jornada? A resposta está em abrir mão de nossas intuições humanas e confiar na orientação do Espírito Santo. Quando reconhecemos que nossos relacionamentos são dádivas de Deus, entendemos que Ele é o orquestrador de nossas uniões. Não se trata de esperar que o amor caia do céu ou apareça magicamente, mas sim de reconhecer que a mão de Deus está trabalhando, unindo duas almas por meio de sua divina sabedoria e providência. Veja bem, a Bíblia nos ensina que os humanos tendem a se concentrar nas aparências externas, mas Deus olha profundamente no coração, conhecendo as verdadeiras intenções e pensamentos dos indivíduos. Quem melhor para confiar do que aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos? O Espírito Santo é o guia perfeito em nossa busca para encontrar aquele que será uma bênção genuína em nossas vidas. Com muita frequência, as jovens se encontram em circunstâncias difíceis, tornando-se mães solteiras por confiar em alguém que parecia atencioso na superfície. O fascínio de presentes e palavras doces as impediu de discernir o verdadeiro caráter e os motivos de seus parceiros. Mas aqui está uma verdade importante. Como filho ou filha de Deus, você não precisa depender de tentativa e erro para encontrar a pessoa certa. Seu Pai Celestial deseja o melhor para você em todas as áreas de sua vida, incluindo seus relacionamentos. Ele não quer que você tropece em desgosto e desapontamento.
Em vez disso, Ele quer que você seja guiado pela sabedoria e discernimento do Espírito Santo, que o ajudará a ver além da superfície e a reconhecer a pureza das intenções de alguém. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Quando você entrega seu coração e seus desejos a Deus, convidando o Espírito Santo para guiá-lo, coisas incríveis acontecem. Você se sentirá atraído por pessoas que exibem qualidades de bondade, integridade e amor genuíno. O Espírito Santo revelará alertas e o protegerá de cair na armadilha de um relacionamento egoísta e manipulador. Então, como você permite que o Espírito Santo te guie para encontrar a pessoa certa? Comece cultivando um relacionamento profundo com Deus por meio da oração, meditação e estudo de sua palavra. Busque sua orientação em cada passo de sua jornada, pedindo a Ele que revele o verdadeiro caráter e as intenções de parceiros em potencial. Permitir que o Espírito Santo te guie não é apenas encontrar alguém, mas também cultivar a sabedoria que sustenta seu relacionamento quando a realidade se aproxima. Muitos relacionamentos cristãos vacilam porque um ou ambos os parceiros falharam em seguir a direção do Espírito Santo. Esses relacionamentos geralmente decorrem de uma euforia emocional, como uma rajada de borboletas, mas carecem da base da verdadeira conexão espiritual. Ao apoiar-se no Espírito Santo, você convida sua sabedoria para dirigir seus passos. Ele vê além da superfície e conhece as profundezas do seu coração. Quando você buscar sua orientação, Ele revelará o caráter, os valores e as intenções da pessoa que você está considerando. O Espírito Santo o ajudará a discernir se suas qualidades se alinham com o plano de Deus para a sua vida. É crucial abordar a busca por alguém com paciência e confiança no tempo de Deus. Às vezes, o Espírito Santo pode pedir que você espere ou redirecione seu foco. Entregue seus desejos e aspirações a Ele e confie que Ele sabe o que é melhor para você. Quando você alinhar seus desejos com a vontade dEle, Ele te conduzirá àquele que complementará sua jornada de fé e te aproximará de Deus. Ao embarcar nesse caminho guiado pelo Espírito Santo, esteja aberto aos seus toques gentis, atento a seus sussurros e disposto a dar um passo de fé. Confie que o plano dele para a sua vida amorosa é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Deixe o Espírito Santo moldar seus desejos, moldar seu caráter e levá-la a um relacionamento enraizado no amor perfeito de Deus. Portanto, não se contente com relacionamentos baseados em emoções passageiras ou atrações externas. Em vez disso, entregue-se à direção do Espírito Santo. Permita que Ele te guie para encontrar aquela pessoa que caminhará ao seu lado, encorajará sua fé e crescerá com você no abundante amor de Cristo. Com o Espírito Santo como seu guia, sua jornada para encontrar a pessoa certa será repleta de propósito, alegria e realização duradoura.